E aí, galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando mais um vídeo semanal, em que eu uso a planilha de curvas, planilha que visa capturar as expectativas de atuação do cupom na Selic Meta, expressas no mercado derivativo futuro do DI, e também a gente brinca com a inflação, em que, dado um cenário de inflação proposto, a gente compara com as inflações implícitas, que é a inflação que é retirada dos negócios dos títulos públicos, quando eu comparo o pré-fixado com o IPCA+. Ali está embutido o que o mercado chama de inflação implícita, que nada mais é que a expectativa de inflação dada pelos negócios com títulos públicos. Tendo esses dois parâmetros, dá para a gente ter uma escolha consciente e calculada por um dos caminhos da renda fixa, a saber, percentual do CDI Selic, pré-fixado ou IPCA+, que engloba 99,9% das ofertas na renda fixa, de ativos de renda fixa. Lembrando toda aquela sopa de letrinha, debêntures, LCI, LCA, próprio Tesouro, CDB, enfim. Na verdade, o que define a rentabilidade do ativo é o caminho que ele percorre. Beleza? Então, chega de blá, chega de apresentação. Convido aí vocês a curtirem, compartilharem, ajudem o canal a crescer. Assim, mais gente vai estar discutindo a renda fixa de forma mais ampla e acaba que todo mundo aprende. Vamos nessa. Capturei uma oferta aqui de um CDB, de um banco específico, ofertado lá pela XP. Todas essas ofertas são de cunho educacional. Só uso parâmetros reais para a gente estar trazendo para você a visão mais prática possível do mercado. Provavelmente muita gente deve estar em dúvida, que eu ainda não falei de onde eu tiro. Eu basicamente tiro aqui do app do Renda Fixa Prática. Vou fechar minhas capas aqui. App do Renda Fixa Prática. app do Renda Fixa, que é o app do porquinho. Eu venho aqui em investimentos, renda fixa. O próprio app me dá uma gama de ofertas de ativos de renda fixa aqui. Aqui eu faço um filtro pelo prazo. Hoje eu vou trazer CDB mais longo, de 4 anos. Geralmente eu marco aqui só CDB. Como é de cunho educacional, eu vou filtrar só ativos de instituição financeira. O propósito aqui é comparar o caminho, não necessariamente o emissor, que aí careceria de uma análise de risco de crédito. E aqui eu escolho um distribuidor e escolho um emissor. Eu escolhi 3 aqui até para a gente brincar. Eu deixei aqui um CDB do Banco Paine, tudo lá ofertado pela XP. Tá? CDB da Ecoval, um outro banco, e um outro banco, Banco Pan. Até para alertar vocês que muitas dessas ofertas que estão colocadas aqui, percebam que eu tenho uma para cada caminho, elas estão bem abaixo até mesmo das curvas de títulos públicos. Então, o primeiro crivo que eu devo fazer é já desconsiderar, porque se existe risco de crédito ainda embutido, não faz sentido eu comprar um ativo privado que paga menos que um título público. Não faz o menor sentido sob a ótica financeira. Tá? O título público seria o risk-free, né? Com mais baixo risco de default quando a gente vê o mercado nacional. Estou falando de Brasil. Então, o nosso título público seria o nosso benchmark em relação a risco de crédito, risco de não pagamento daquela dívida. E um título público nada mais é que uma promessa de pagamento do governo em relação ao investidor. Um título privado, no caso aqui, esse banco que emite, ele tem um risco de crédito embutido. Tá? Mesmo que venha me falar de fundo garantidor e tudo, até o fundo garantidor ele garante desde que ele tenha a condição de pagar. Se for uma quebradeira geral, ele também não vai pagar, vai conseguir honrar. Essa é uma outra discussão. Tá? Então, vamos considerar aqui que não há fundo de crédito. Né? Vamos considerar de comparação direta com o título público. Não faz sentido você pagar, receber menos no título privado do que no título público.
Eu faço esse alerta porque algumas emissões aqui já mostradas vão estar menores. Quer ver? Vou voltar lá para a planilha. Eu já baixei aqui a curva Ambima, que traz a curva de títulos públicos. Quem tem dúvidas com relação à curva de juros, tem artigo lá no site. Tá? Mas basicamente é o seguinte: para aquele vencimento, existe um título público próximo em que eu possa capturar a taxa para esse vencimento, dada vários vencimentos que são ofertados de títulos públicos. Então, existe uma gama de vencimentos. E o que faz quando você montou uma curva é relacionar o vencimento com a taxa, e aí sim eu monto uma curvinha em que para cada vencimento eu tenho uma taxa específica. A Ambima usa método de interpolação, Svensen, enfim, não vou entrar em discussão na matemática. Mas basicamente, o que a planilha fez aqui quando eu colo, quando eu informo o vencimento, é que ele me dá a curva. Se eu colocar aqui qualquer data futura, ele vai me dizer para aquele vencimento quanto que é a taxa, tendo como parâmetro o título público. Então, no caso aqui, a análise é sempre de 4 anos, daqueles CDBs, então 12 de junho de 26 é o vencimento. 1.006 dias úteis. Então, se existisse um pré desse vencimento exato, ele estaria sendo cotado justamente, no justo dele seria 12,64. Se for IPCA mais 5,54, e a inflação implícita desse período está colocando 6,73 de inflação. Todas essas taxas são anuais, taxa ano. Certo? Então vamos lá. 12,64, 5,54. Vamos lá olhar as ofertas. Vou voltar lá para o site. 5,54 para 5,65, bem estreito. A oferta do Banco Paine. 4,85. Pô, 4,85. O IPCA mais. 1.460 dias. Vamos ver o vencimento mais ou menos aqui. 12/6/25. Vamos acertar lá. Acho que eu coloquei a data errada. Aqui 26. 1.460 dias. 1.460 dias. 1.460 dias. 1.460 dias. Não faz sentido. Provavelmente essa oferta aqui é antiga, mas ainda está rodando lá no site. Provavelmente é isso, porque o vencimento está um ano anterior aqui. Base da oferta, data da venda. 12/6/25 é o vencimento. Qual é a data da oferta aqui? Deixa eu ver se eu capturo aqui em algum lugar. Aqui não tem. Não estou conseguindo achar. Mas enfim, vamos voltar lá. Como está vindo no filtro, pode ser que esteja errado porque está muito baixo. Mas ainda assim vale como exemplo aqui na aula. 4,85 é uma taxa menor. Se você recebe uma oferta dessa, a dito de exemplo, a curva aqui está 12,64. Aliás, 5,54. Bem acima. Não faz sentido esse ativo estar sendo ofertado aqui nesse dia, com esse vencimento, a essa taxa. Ou tem alguma coisa errada, desculpa aqui. Ou tem alguma coisa errada, essa oferta de um prazo diferente lá atrás, as curvas eram diferentes. E caso não esteja, não faz sentido adquirir. Essas taxas são bem fora do que é a curva. Então já descarto aqui. 12,64 seria o pré. Aqui está 12,60. Até abaixo também. E 102% CDI também. Uma taxa. Se eu olhar a curva da TMS para esse vencimento, que aí eu olho as LFTs, ela está pagando 0,15 ali. CDI mais 0,15. Se eu fizer a conversão aqui, aqui embaixo, pegar como parâmetro futuro 12,47 que eu dei futuro lá da B3. Se eu colocar aqui 0,15 aqui embaixo,
um vencimento lá na frente, 2/6 de 26. Estaria dando 101,35. Muito próximo de 102 também. Não faz sentido adquirir um título privado a 102 se eu tenho título público a 101,35. Então, só para chamar a atenção que a primeira coisa que a gente deve fazer é olhar se essas ofertas estão condizentes. Provavelmente isso está errado, tá? Mas eu fiz o filtro hoje. Essas taxas são de outros períodos, mas fiquem alerta. Os outros dois estão mais altos, 5,95, 105,13, 5,65. Esse aqui está muito, 111, 13,80. 5,65. Banco Pine, vamos ver lá. Qual foi a curva mesmo? Tá, 10 pontos só acima ao ano, parece pouco. 12,64 seria o pré. Está 3,80, aí já está 110 pontos, vamos dizer assim. Enfim, essa diferença, até de um banco para outro, primeiro os dois têm que ser acima da curva de título público. Agora, a diferença de um pagar um pouco mais que o outro, aí tem risco de crédito. Aí é avaliação de banco a banco. Tem que avaliar quais. Fazer uma avaliação, como se faz um valuation na renda variável, na parte de fluxo de caixa, enfim, da capacidade de pagamento desse banco em relação a esse. Bancos mais arriscados, com rates piores, né, rate dado por uma agência classificadora, tende a ter taxas maiores. Esse aqui não tem classificação definida aqui no site, por exemplo. Está pagando um pouco mais com que esse banco aqui, o Banco Pine, que tem uma classificação de risco dada pela FIT. Não é o... Estou fazendo uma chamada de atenção, não é o propósito atual do renda fixa prática. Fazer análise de crédito, comparar risco de crédito dos bancos. Eu estou estudando os caminhos com vocês e a gente vai permanecer, pelo menos por enquanto, com essa análise nesse sentido. Mas lembre-se sempre, toda oferta tem que dar uma comparada lá com a curva de título público para ver se está acima ou abaixo. Né? Porque se estiver abaixo não faz sentido você investir naquele título privado, dado que ele tem que pagar no mínimo a mais do que o título público. Daí a importância dessas curvas aqui. Beleza? Vamos nessa então. Vamos voltar à análise. Aqui eu selecionei o Banco Pan. Então eu vou comparar aqui, digamos que já está definido, eu vou comprar um CDB desse banco. Então, o risco de crédito está isolado. O prazo da oferta é a mesma. O que eu vou escolher basicamente para essa oferta, qual o melhor caminho. E aí segue o mesmo. A oferta aqui é do dia 10. O mesmo crivo semanal, a mesma forma de análise. Primeiro, a gente vai, o vencimento aqui é 12/6 de 24. Primeiro crivo é fazer a análise dos juros nominais, né? Aí eu vou capturar, usar o DI futuro. Então 105 eu vou comparar com 13,15, 105 de alguma coisa que a gente vai olhar. E depois, feito esse primeiro crivo, eu vou comparar a inflação minha projetada com uma inflação implícita, que seria a inflação que o mercado está colocando, tirando, né, dos negócios dos títulos públicos. Então, os dois artigos são importantes de entendimento, o que é inflação implícita e o que é DI futuro. Tem lá no site, pode ir no Google direto, botar lá renda fixa prática e o que é DI futuro, que vai estar na primeira página lá, o artigo com toda a conceituação, exemplo prático, enfim, tudo que vocês precisam aí. E se faltar alguma coisa, manda dúvida aí. Então vamos lá, primeiro vamos olhar lá os negócios de título público lá na planilha. Aqui em projeções, eu tenho aqui, eu já atualizei, vou botar aqui a da semana passada para a gente ver o movimento. Então na semana anterior, eu tinha uma estrutura basicamente nesse sentido. Vou dar um F9 aqui para atualizar. Cenário anterior a esse, tá
certo. O que ocorreu de uma semana para outra? As taxas, houve um ganho de inclinação. O curto fechou e os mais longos abriram. Então vamos lá na nossa análise semanal, ver o que houve. Nessa semana, ainda não está aqui o link. Vou abrir aqui. Semana passada eu vou mudar a data aqui em cima. Eu posso fazer isso porque tem um histórico grande. Então 10/2003. 203. Basicamente, esse quadrinho que o Lisboa disponibiliza, os curtinhos fecharam e os mais longos abriram. O que justificou? O aumento da inclinação da curva a termo refletiu, né, da estrutura. Piora a visão que o mercado tem sobre a questão fiscal, que houve uma piora. Cautela com relação ao exterior, principalmente sobre o Fed, né, e a aceleração das altas dos juros lá fora, e o IPCA que veio mais baixo que o consenso. Então houve uma suavizada na questão inflacionária, então acabou abarcando um fechamento aqui no curtinho. Então a curva, né, se deslocou, a curva de juros, para cima em relação à semana passada. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? De uma semana para outra, fazer um ajuste, diminuir um pouco aqui no curtinho, então reduziu para 25 de 45,50. Aqui, daqui para frente, eu tive que tirar esse corte já em maio, tive que fazer um ajuste, aumentei um pouco aqui em relação ao mês passado, fiz um ajuste aqui nesse trecho do meio da curva para capturar uma redução desses cortes para que refletisse aquela inclinação, tá? Então reduzi um pouco aqui, tive que aumentar lá na parte de 2024, 2025, porque o trecho mais longo subiu até mais do que o trecho mediano da curva. Feito o ajuste, então eu tenho uma provável atuação, uma curva que o mercado possa ter trabalhado olhando os derivativos futuros do DI. Então essa curva, essa estrutura de alta coloca o DI médio bem próximo do que o mercado colocou. Então, ainda altas, está colocando alta nas duas próximas reuniões, só que a estrutura de corte aqui, que estava maio, já começando em maio semana passada, postergou, retirou. Eu retirei uns cortes aqui e aumentei mais na frente. Com isso, a análise que a gente está fazendo está nesse trecho aqui, ó, de 26. Então, o mercado colocou a taxa média de DI para esse período entre 12,43 e 12,44. Até por isso que eu usei esse CDI de mercado aqui. Tá? Mas vamos lá, vamos colocar um outro cenário aqui. Hoje eu vou trabalhar com um cenário, vou brincar com um cenário mais, vamos dizer assim, mais brando de juros, mais dovish. Então vou colocar aqui que só vai vir mais 50, vai permanecer alta até maio também, só que depois a gente vai ter cortes mais fortes. Tá? Só uma brincadeira aqui. Ele sobe para 13,15, depois fica um período de 13,15, depois cai mais rápido e chega a 9,40 lá em janeiro 24. O mercado ainda coloca lá em janeiro 24 a taxa, a trajetória em 11,75. Aqui eu estou já voltando para baixo de 10. Para isso deveria ocorrer esses cortes e certamente o DI médio, que está lá 12,47, vai ter que ser menor porque tem mais corte do que o mercado considerou para essa semana. Então, se eu pegar esse cenário e jogar lá, vocês vão ver que vai estar o CDI médio para aquele cenário é menor do que o de mercado, que está 12,47.
12,47 não muda, é dado pelo mercado. Então, vamos aqui no período que eu selecionei, que é esse aqui. Aquele cenário de uma estrutura de mais corte aqui em 2023, coloco o DI médio 12,72, 10,72, bem abaixo do que está os 12,43 no mercado. Então, vou considerar esse cenário como meu cenário de estudo agora, no momento. Um cenário com mais cortes aqui no meio do caminho do que o mercado está colocando. Então, é natural que essa taxa aqui, o CDI médio até lá, fique menor do que o CDI que foi colocado no mercado na data de análise. Galera, esse cenário aqui é um cenário de estudo, tá? Não é meu cenário, é só mesmo para a gente continuar o entendimento e levando informação a você. O que vai definir para você, você brincar aí com o que você acredita que seja razoável, tá? Então vamos lá, vamos continuar a análise aqui. Eu já defini que para esse vencimento o DI vai ficar algo em torno de 12,72, 12,64. Vamos colocar aí 12 como parâmetro, a média desses dois, que dá 10,68. Então, meu DI futuro aqui é 10,68, 10,68. 105, que é a taxa de 10,68 que é o meu DI, para aquele cenário, dão 11,27. Então, vamos preencher aqui o DI que eu estou considerando como para o cenário 10,68, que dão 11,27. A oferta pré foi 13,15, então está acima. Para esse cenário de 10,68 de CDI futuro, né, dada aquela trajetória que eu simulei, não faz sentido, então eu vou com 13,15. Então, eu vou de pré, 13,15. Agora a gente vai pegar um cenário de inflação e juntar aqui com 5,95. Vou voltar lá, agora no cenário de inflação. Eu também vou usar um cenário de inflação mais brando. Vou colocar aqui que a inflação para 2022 venha 7,5. Já está bem alta, mas por conta das possibilidades de retirada de impostos aí, tanto com relação à energia elétrica e combustível, vou considerar que isso tudo vai sair. Vamos brincar aqui, é só um chute, tá? Inflação que já acumulou, sei lá, uns 5% nesse primeiro semestre, vai fechar o ano a 7,5%. Para 23, todo esse contexto de alta agora da Selic vai fazer com que a inflação convija já lá para o ano que vem para algo em torno de 5%, e depois ela já fica em um patamar bem baixo. Volto a falar com vocês, galera. Isso aqui é simulação, tá? Ficou aqui, vamos botar 4 aqui. Então, a inflação média aqui até o vencimento, que é 26, em torno de 4,75 ao ano. Isso aqui é ao ano, tá? Então, vamos lá ver quanto que dá a inflação para o período específico. A gente está falando de um vencimento de 2 de 6 de 2026, cenário brando, 4,61. Então, meu cenário de inflação, 4,61. Temos anuais. Se estão me oferecendo uma taxa, vamos voltar aqui agora na parte de IPCA, 5,95, 12, meu cenário de inflação 4,61. 4,61 com 5,95, taxa nominal equivalente a essas duas taxas, né, taxa pré do IPCA que você recebe, mais a inflação, dão 10,83. Então vamos preencher lá, inflação 4,61, do cenário que eu considerei, 10,63. Então estou com um cenário tanto de inflação quanto de trajetória de atuação do Selic, do cupom, brando, né? Comportado, 10,83, anotei errado. Bem, também abaixo dos 13,15 que me foi ofertado, então, para esse cenário de inflação e trajetória, privilegio o pré. Agora vamos voltar aqui
Qual a inflação implícita do período? O que o mercado está esperando? O mercado está esperando 6,12. Então, se eu preencher aqui, ele pega lá da curva 6,12. Vamos lá na curva de TPF aqui. Inflação implícita. Essa inflação implícita aqui, que está aqui nessa parte, é calculada junto com o DI futuro. E o título público tem um spreadzinho hoje positivo em cima da curva. Então, se eu quiser a inflação implícita de título público, comparando pré com IPCA+, 6,73. Então, em termos anuais, o mercado espera que a inflação rode 6,73, inflação bem alta. Tá? Para essa relação ser idêntica, 12,64. Se eu retirar 5,54, eu tenho a expectativa de inflação embutida dentro desse título IPCA mais aqui, bem alta. A gente está com um cenário mais baixo, então é natural acontecer o privilégio do pré para essas três ofertas aqui. Beleza, galera? Falei mais um pouco hoje. Hoje eu brinquei com um cenário mais brando. Esses cenários não são os cenários hipotéticos de cunho educacional. Importante é que você aprenda, né? Assista sempre os vídeos para ter domínio da forma de se construir o cenário e aplicar aqui as suas expectativas, ver o que está dando em relação ao mercado, tá? Qual é o seu cenário essa parte, qual é a sua projeção do CDI médio, o que o mercado está colocando nos negócios, derivativo futuro, fazer a mesma coisa com a inflação, preencher as inflações anuais aqui e ver quanto que para aquele vencimento eu tenho de inflação em termos anuais, juntar o seu cenário de CDI com a inflação, dali você vai fazer a conta de retirar, para saber quanto que seria o justo do IPCA+, enfim, e brincando com esses números, colocando esses números, para aí sim fazer uma tomada de decisão consciente e calculada. Estou devendo ainda a instrução completa sobre o uso de todas essas novas abas que a gente vê incluindo ao longo do tempo, em relação aos vídeos, os primeiros vídeos. O sistema de expectativa, por exemplo, está fora do ar lá ainda por conta da greve, a gente ainda vai voltar a falar disso. E quando eu tiver com toda essa parafernália de aba consolidada, se não tiver outros insights ao longo do tempo de coisas que eu acho que é interessante vocês acompanharem, aí sim eu vou fazer o vídeo, que aí eu faço um vídeo mais definitivo, né? Englobando praticamente tudo que eu venho colocando para vocês. Valeu, forte abraço a todos, saúde e paz, vamos nessa.